coletiva. Vamos iniciar Só esperar agora a aqui entrevista da coletiva com o assessoria. técnico Alberto Valentim. Podemos aqui então. Professor, uma vitória importante contra um time que estava ali próximo de vocês na tabela de classificação. Qual que é o sentimento a respeito desse jogo? Um jogo difícil, um jogo disputado, mas o CSA conseguiu abrir uma diferença ainda maior aí para esse concorrente na luta contra o rebaixamento. Alberto Valentim aqui, fala, professor. Boa noite, vitória muito importante por todos esses motivos que você falou. Era um confronto direto hoje pela classificação que a gente se encontra. É um jogo difícil porque vir aqui, o Vila Nova tinha feito um bom jogo contra o Bahia, que o Bahia lutando lá na parte de cima da tabela, e a gente sabia que seria difícil, mas os jogadores foram muito bem no jogo, individual, coletivamente, taticamente, todo mundo procurando cumprir aquilo que tinha sido treinado. Estão todos de parabéns. Valentim, a gente pode perceber que o CSA teve bastante volume de jogo e empurrou o Vila Nova para o seu campo de defesa. Que tipo de orientação você procurou passar para os seus atletas para sair com a vitória de hoje contra o Goiânia? Obedecer bem, com equilíbrio, bem as fases do jogo. Ou seja, quando nós estávamos marcando, procurar roubar essa bola o mais rápido possível, sustentar bem esse bloco médio alto nosso, para que nós não dessemos chance para o Vila Nova chegar perto do Marcelo. E depois com a bola fazer um volume. Eu falei de agressividade antes do jogo, nós tínhamos que ser agressivos ofensivamente e criamos algumas chances boas, com possibilidade de gol, e depois essa vitória vai ser muito importante porque vai tirar um peso de todos nós, mas principalmente dos jogadores que merecem, porque se entregam muito, é um grupo muito trabalhador, né? Então, vitória importantíssima. O CSA mostrou até um futebol de primeira parte da tabela, né? Isso vinha acontecendo nos outros jogos também? Nós fizemos, na minha chegada, nós fizemos dois bons jogos contra Guarani e Grêmio, que foram as duas primeiras, né? Depois, o campo ajuda também, o campo ajudou para que é um time que sai jogando quando dá para sair jogando, alternamos bem essas saídas de bola também e verticalizando algumas vezes. Mas, de todo jeito, assim, eu gostei. Tivemos muitas coisas boas nesse jogo aí que nós teremos que repetir. A responsabilidade aumenta, porque a gente já tem um grande desafio contra o Cruzeiro. E, além dos ajustes que nós teremos que fazer, que é óbvio que faremos, mas repetir muitas coisas boas que fizemos, principalmente nesse jogo. Professor, e aí, a gente até observando esse elenco do CSA, jogadores que já estiveram recentemente em Série A de Campeonato Brasileiro, que tem uma história bonita no futebol, um treinador que nos últimos anos esteve também mais na Série A do que em Série B de Campeonato Brasileiro. É estranho, né, observar assim o plantel do CSA, o treinador que ver o time nessa situação no campeonato. Por quê que o CSA está nessa condição, mesmo tendo tanta gente qualificada lá? É o que eu falei, não, eu vou falar da minha chegada aqui. Nós fizemos bons jogos e acabamos os gols não saíam, né? E a gente vem trabalhando muito isso aí para corrigir algumas coisas, para nós darmos mais volume ofensivo, porque nós temos jogadores de qualidade. Esse é o discurso lá de dentro. Os jogadores sabem que dando mais e ajustando algumas coisas, as vitórias virão, né? E essa foi muito importante para que a gente aí, como eu falei antes, que tire o peso para essa vitória. Que eles merecem muito, o presidente merece muito. Quando você fala de um time de tradição, nós temos uma diretoria muito séria, o presidente Omar, que todo mundo sabe o quanto ele precisava dessa vitória também, todo mundo, né? A chegada do Sr. Raimundo foi muito importante também para passar tranquilidade para os jogadores. Essa vitória é do Ximenes também, que infelizmente teve muito pouco tempo aqui com a gente, e as coisas, a gente sabe como é que acontece no futebol, que às vezes alguém tem que pagar, né? E eu dedico essa vitória a todos, aos jogadores, à diretoria, a nossa torcida que veio aqui também, nessa distância toda, ela veio aqui também, mas eu preciso lembrar do Ximenes também, porque foi uma pessoa importante aqui para o clube, um pouco tempo que ficou na minha vinda também. Agora, com a sua chegada, o CSA pode buscar o quê nessa Série B de Campeonato Brasileiro? Olha, a gente tem que pensar somente agora no Cruzeiro, não precisamos somar muito, a gente precisa recuperar pontos que nós perdemos. Em casa, empate, uma derrota minha em casa, estou falando só do meu período aqui, então nós precisamos, a gente sabe que nós vamos enfrentar o líder do campeonato, um time muito forte, mas
Comemorar hoje sim, porque eles merecem, mas a partir de amanhã já treinar e preparar para esse jogo que vai ser muito difícil contra o Cruzeiro. Vamos agora para as perguntas que foram enviadas de forma remota. O Arne Oliveira, da 98.3 FM. Boa noite, parabéns pela vitória, Valentim. Saiu a primeira vitória e sai da zona de rebaixamento. E segue vivo na competição. Que análise você faz do jogo? Análise muito positiva, que aqui era um jogo muito difícil da gente enfrentar o Vila aqui, com toda a situação da classificação, como eu falei antes. Eles vinham de um bom jogo contra o Bahia, que está lutando lá em cima. Mas o time entrou muito concentrado, obedecendo muito às fases do jogo. Quando tinha que marcar, todos marcavam forte, e atacar também. Foi um time que propôs o jogo e teve volume. Eu gostei muito da atuação do time. Como você analisa a atuação do Edson? O Edson é um jogador que tem muita personalidade, tem todas as características físicas e técnicas da posição e vem treinando muito bem. Se vocês lembrarem do meus primeiros discursos aqui quando eu cheguei no CSA, que treinem bem, que vão ter oportunidade. Isso aconteceu naturalmente com ele. Júlio César Oliveira, da Pajuçara FM. Professor, essa é a primeira vitória do CSA fora de casa e também a sua primeira vitória como técnico azulino. O que foi fundamental durante essa semana para isso acontecer? A união do grupo, porque nós sabíamos que nós íamos tomar umas pancadas, que eu falei isso até após o jogo contra a Ponte. Nos unimos, trabalhamos forte, os jogadores se entregando ao máximo e sabendo que tínhamos que dar mais. E foi uma entrega total de todos. Então todos estão de parabéns. O Oswaldo até citou agora, antes da oração, o quanto o pessoal do banco ali também ajuda e motiva e tenta ajudar ali os jogadores. Então estamos todos unidos para fazermos um campeonato bem mais tranquilo que foi feito até agora. Você pretende repetir o time contra o Cruzeiro? Eu nunca falo de escalação pós o jogo, envolve muitas coisas. Nós vamos estudar bem o Cruzeiro agora, envolve a recuperação física dos atletas. Então nós temos alguns dias aí para eu definir depois quem serão os 11 que vão iniciar. Mas, eu já falei isso aqui, é importante citar, é importante não só quem inicia, mas quem termina o jogo, é muito importante isso. Taina Melo, Vavel Brasil. Valentim, boa noite. O quanto alivia pessoal e coletivamente a vitória do CSA e como manter a concentração para o desafio na próxima rodada contra o líder Cruzeiro? Alivia muito, mas a gente sabe que nós temos poucas horas agora para comemorar e eles têm que comemorar. Porque amanhã já nós temos que virar a página e pensar única e exclusivamente no Cruzeiro. Hoje tem que comemorar sim, porque foi uma vitória muito importante por tudo aquilo que nós já falamos, mas amanhã já pensar na preparação, na recuperação daqueles que jogaram mais, treinos para aqueles que não jogaram ou jogaram menos e focar no Cruzeiro. Cledson Silva, Rádio Web Cidadania. A chegada do Raimundo Tavares ao departamento de futebol influenciou na vitória do time depois de 9 rodadas? Eu acabei de falar que essa vitória é do Ximenes também, de toda a diretoria, dos jogadores, obviamente, porque eles é que entram em campo, eles que se doam, eles que fazem acontecer, eles são as estrelas principais do CSA. Eu falei do presidente, do Ximenes, e muito importante a vinda do senhor Raimundo, que passou tranquilidade, é uma pessoa querida no clube, experiente, e nos ajudou com certeza nesses dias já que ele tá com a gente aqui. Nelson André, Maciel Esportes. Boa noite, Valentim. Parabéns pela vitória. O Diego Renan fez uma partida muito boa. Por que a opção dele para a direita e o Edson na esquerda? O Edson vem treinando bem como nós tivemos algumas sessões de treinos, eu fui testando, a gente foi analisando. O Edson, antes dessa partida, já vinha fazendo bons treinos. É um jogador que conhece a posição, apesar de jovem, tem todas as características físicas para fazer esse vai e vem, marcar e atacar. E o Diego é um jogador polivalente, um jogador que sabe jogar, é ambidestro, não tem dificuldade de jogar tanto na esquerda quanto na direita. Fez um ótimo jogo. Qual o tamanho do resultado de hoje para o momento atual do time? Muito grande, foi uma vitória muito importante para a gente precisava dela, principalmente pela classificação, principalmente vindo de um resultado adverso em casa. Ela vai ser fundamental para que nós aí comecemos primeiro a nos dar tranquilidade e seguir no campeonato aí, fazendo um campeonato mais tranquilo. Victor Melo, GE. Globo. Boa noite, Valentim.
Foram contratados nessa janela o goleiro Paulo Ricardo, os atacantes Rogério e John Mercado, e o volante Ferreira e o meia Lucas Lourenço. O lateral direito Everton Silva. Queria saber se você indicou todos esses reforços e quais deles têm a chance de jogar contra o Cruzeiro. Olha, todas as contratações, elas discutidas sim pela comissão técnica, mas também pelo clube. Ela foi discutida pelo Ximenes enquanto estava aqui, agora nós estamos fazendo o mesmo trabalho com o São Raimundo, é tudo discutido, não tem. Depois a gente chega num consenso e acertamos ou não a vinda dos jogadores. Então, todos trabalhando em prol do CSA para que as contratações cheguem dentro da realidade do clube, dentro das características que a gente acha que o clube precisa no momento. Coletiva finalizada. Obrigada. Obrigado.